30 anos de Betesda, 30 anos de caminhada, bodas de pérola. E eu estou com o coração sensibilizado, porque essa nossa festa, ela está, como eu já disse, traspassada pela dor que é nossa. Porque a dor do mundo, como disse o profeta Jeremias, dói em Deus. E se a dor do mundo dói em Deus, a dor do mundo tem que doer naqueles que dizem amar a Deus. E uma das ambições que nós temos como Igreja Betesda é de sabermos e aprendermos a amar a Deus. Primeira carta, primeira epístola de João, no capítulo de número 4, os versículos 7 e 8, dizem assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nesse último ano, eu, pela primeira vez na minha vida, tive um problema grave de saúde. Eu tive um problema na coluna vertebral, que parecia ser uma hérnia simples. Fui hospitalizado porque as dores estavam agudas. No hospital, os medicamentos, os anestésicos não resolveram. Precisei me submeter, então, a uma cirurgia. A cirurgia não foi bem sucedida. As dores escalonaram, aumentaram ainda mais. Tive que passar por uma segunda cirurgia. Acreditei, e o médico que me operou também acreditou, que nós estávamos já a caminho de resolver o problema, mas a coluna desestabilizou e precisei passar por uma terceira cirurgia. A cirurgia foi mais invasiva, mais traumática. Fiquei 5 horas e meia anestesiado numa sala de cirurgia, com uma sonda urinária. Isso em meio à pandemia, o medo e o risco de contaminação no próprio hospital. E nesse caudal de dores e de idas e vindas ao hospital e de ter uma dor tão grande numa determinada tarde, eram 3:30 para as 4 horas da tarde, a dor foi tão grande que houve uma suspeita de que eu estava infartando e fui levado para uma semi-intensiva para averiguar qual era a condição do meu coração. E o médico, nesse quadro todo, resolveu me colocar também num processo de terapia com um psicólogo. E o psicólogo e eu temos conversado muito para vermos que nessa teia ou nessa tela de tantas malhas, né? Uma tela com muitas malhas, com muitas interseções, de o quanto que pesou na minha coluna, não só sob o ponto de vista físico ou da idade, mas também sob o ponto de vista psicológico. Porque, sob o ponto de vista psicológico, eu estava com dores maiores do que o quadro clínico apontava, que tinha também uma ponta psicológica, emocional, que estava me vergando
que estava me fazendo debruçar de tanta dor. E nessas minhas conversas e nessas minhas terapias, agora, né, psicológicas, o meu psicólogo me fez uma pergunta sobre a Bethesda, sobre os conteúdos da Bethesda, que nós acabamos de conversar com você, com a Eliel, com a Gislene, com a Jerusa. E ele me perguntou assim, dentro do seu coração, como é que estão essas questões? As questões de sair da caixa, de ser um ponto fora da curva, de se sentir muitas vezes excluído, cancelado, para usar uma expressão que é comum. Como é que você se sente muitas vezes cancelado do seu grupo, excluído, discriminado? Como é que você se sente quando aquilo que você fala, como é que está isso dentro de você? E eu falei para ele que essas questões todas, inclusive nas nossas conversas particulares dos pastores que nós temos no privado, os livros que o pastor Eliel escreveu, os livros que a Jerusa escreveu, os livros que eu escrevi sobre as questões teológicas da Bethesda, isso dentro de mim está bem resolvido. A minha consciência diante de Deus não está em crise. Os caminhos pelos quais a Bethesda optou sob o ponto de vista teológico, esses caminhos para nós não, pelo menos pelo meu coração, e acredito que para os pastores da Bethesda, eles não são mais ruídos, eles não são mais barulhos com os quais nós temos que lidar. A minha dificuldade, e eu diria que a minha dificuldade emocional, que é onde pesa em mim, psicologicamente, é que aquilo que para mim é estimulante, aquilo que para mim é deslumbrante, aquilo que para mim é excitante, vou até usar essa expressão, me incomoda perceber que algumas pessoas não recebem, que algumas pessoas não acompanham, que algumas pessoas não querem. Porque aquilo que a Bethesda vem pregando, eu diria que nós temos alguns tipos de ouvintes. Nós temos o ouvinte que ouve o discurso da Bethesda, mas não alcança. Ouve que nós pregamos, mas não alcança, e aqui eu uso uma metáfora, eu uso uma ilustração, não alcança, assim como não alcança a criança que vai na casa da avó e quer pegar o pote de biscoito que está na prateleira mais de cima, mas ele é pequenininho, ele não alcança. Então há muitas pessoas que ouvem o que nós pregamos aqui na Bethesda e são como aquela criança que está na casa da avó querendo alcançar o pote de biscoito. Não alcança aquilo que falamos. Existe um outro grupo que ouve o que a Bethesda prega, mas não se interessa por aquilo que a gente prega, porque foram formatados dentro de uma estrutura religiosa que é tão forte, dentro de uma cultura religiosa que é tão absolutamente cimentada, está cimentada no coração dessas pessoas, essa cultura, que as pessoas não querem, não interessam. É mais cômodo para eles. Claro que é muito mais cômodo ouvir uma mensagem que promete ilusões. Aquele ditado popular que tem lá no Ceará. Me engana que eu gosto. Algumas pessoas não se interessam em aprofundar. E essa denúncia Paulo faz em uma das suas cartas, quando ele diz, olha, eu gostaria de lhes dar alimento mais sólido, mas eu não posso. Porque vocês são como crianças que se alimentam de leite. E há um grupo, e isso pesou sobre os meus ombros, quebrou as minhas costas, ou ajudou a quebrar as costas, contribuiu para quebrar as minhas costas.
e me colocar no maior drama que eu já vivi, sob o ponto de vista de saúde física, que eu já passei na minha vida. São pessoas que são inimigas, contrárias a tudo aquilo que foge ao fundamentalismo, ao literalismo, à letra. São os inimigos da cruz que Paulo denuncia na carta aos Gálatas. São aqueles que são inimigos da mensagem do Evangelho, e estes, eu não me engano, estão dispostos, como estavam os fariseus, em apanhar pedras, em jogar pedras. 30 anos eu chego na Bethesda, e se você me perguntar e dizer, Ricardo, nesses 30 anos, diga para nós as alegrias que você já teve. Eu digo, muitas alegrias. Por exemplo, a alegria de contar com companheiros e parceiros de caminhada, como o pastor Mário Mingoni, Thelma Mingoni, parceiros de caminhada como Will, como o pastor Vili Fomin, pastores e pastoras de caminhada como a Fátima Nascimento, como o Laércio Amorim, como o Fernando e Isabel, como a Jerusa, como o Eliel, como a Gislene, parceiros e parceiras de caminhada, de uma nova geração de homens e de mulheres que entenderam que o caminho da Bethesda não é o caminho da lacração. Nós não estamos querendo lacrar, nós não estamos querendo provocar, nós não estamos querendo ser uma igreja diferente para poder ganhar novos seguidores. Nós estamos querendo ser coerentes com a mensagem que João nos diz em 1 de João, capítulo de número 4, versículos 7 a 8. Deus é amor. Porque a minha frustração, se eu tenho tantas alegrias, a minha frustração é saber que algumas pessoas não alcançam e nos 30 anos que pregamos não cresceram para alcançar, porque a criança é pequenininha na casa da vovó. Mas um dia ele vai crescer e um dia ele vai alcançar o pote de biscoito. Pessoas infantilizadas pela religião que não crescem. Pessoas que preferem um discurso pietista, piedoso, moralista, à mensagem libertadora do Evangelho. E pessoas que ladeiam o lado, é até uma redundância, é um pleonasmo vicioso, ladeiam o lado daqueles que estão abraçados à violência, à cultura das armas, à intolerância, aqueles que são os haters na internet, pessoas que se dizem cristãs e criam perfis falsos para jogar pedra nos outros. Deus é amor. Essa mensagem para mim deveria ser ponto central de toda a fé cristã. Se você não alcança, se você não quer, ou se você rejeita, mas ela continua sendo. E quando eu digo Deus é amor, e aqui eu me lembro do meu amigo Ricardo Quadros Gouveia, pastor presbiteriano que hoje mora no Canadá, ele tem um conceito a respeito de 1 de João. Ele diz assim, Ricardo, 1 de João deveria ser o fim da Bíblia. Primeira carta de João devia ser o fim da Bíblia, o último livro da Bíblia, porque depois de 1 de João, capítulo 4, tudo é anticlímax. Porque o ponto alto da Bíblia é 1 de João, capítulo 4, e é assim que deveria encerrar como uma obra literária. Porque aqui é o zênite da mensagem cristã.
Aqui é o ápice da mensagem cristã, aqui é o clímax maior da mensagem cristã. Deus é amor. Agora, quando eu digo Deus é amor, eu não estou dizendo um chavão. Eu não estou falando uma frase de para-choque. Deus é amor não é para você ilustrar apenas com figurinhas e colocar no Facebook. Deus é amor, nós precisamos fazer as conexões, os desdobramentos, os corolários do que significa Deus é amor. Primeiro, se Deus é amor, nossa entrada de compreensão, entrada de compreender quem Deus é, não é a partir do poder. Porque nós temos cometido um erro histórico. Nós queremos entender Deus primeiro a partir do poder e depois nós queremos fazer a inferência de que Deus ama. E aqui eu fico com a frase do padre jesuíta François Varillon, com quem eu concordo plenamente, quando ele diz: Deus não é um poder que ama. Deus é um amor onipotente. Deus é amor. Essa é a frase categórica para que nós compreendamos Deus. E quando a gente parte para compreender Deus a partir do amor e não do poder, as palavras que vão ser mais fortes no nosso vocabulário serão fragilidade, respeito, maturidade, autonomia. Porque quem ama, respeita o outro, não atropela o outro. Quem ama, vê-se frágil. O amante se vê ou vê-se frágil diante do amado ou da amada. Porque quem ama, fragiliza-se. E um dos escândalos do Evangelho é que a fragilidade de Deus é a força mais onipotente do universo. Compreender Deus a partir da fragilidade. E quando a gente compreende Deus a partir da fragilidade, nós abandonamos as figuras que foram usadas para compreender Deus, as metáforas que foram usadas para compreender Deus, como rei, como general, como capitão de um exército, como grande juiz, que são figuras que estão sim na Bíblia, mas elas são superpassadas, elas são por camadas superadas. E quem conhece Deus como amor, vai conhecer Deus como um pai, como um amigo, como noivo, como mãe, na respeitabilidade que essas palavras, pai, amigo, irmão, mãe, sugerem. Compreender Deus como amor. Segundo, compreender Deus como amor e não como poder, significa que nós vamos ressignificar, inclusive, a palavra misericórdia. Porque vejam comigo, isso para mim é uma frustração imensa, que as pessoas ainda não entenderam. Que a misericórdia de Deus não é algo a ser acionado. Pensem comigo nessa imagem. Deus de braços cruzados, dizendo assim: olha, eu tenho um estoque infinito, eterno, imensurável de misericórdia. Mas eu não vou usar essa misericórdia até você orar. Porque esse é o conceito que as pessoas têm da misericórdia de Deus. De que Deus tem um estoque eterno
Deus tem um estoque imensurável de misericórdia, mas essa misericórdia precisa ser destravada. E aí eu vejo as orações das pessoas dizendo assim: Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Ouvi agora, há poucos dias, uma família que estava orando pela irmã dessa família, não quero entrar em detalhes, mas a irmã nessa família estava doente, com Covid, entubada no hospital, e as pessoas me escreveram dizendo assim: pastor, nós estamos aqui arrecadando o maior número de pessoas intercessoras, porque nós sabemos que quando nós tivermos um número grande de intercessores diante de Deus, Deus vai usar de misericórdia. Eu falei, claro que não retruquei, porque é um momento delicado, a pessoa estava morrendo no hospital. Mas pensei cá comigo, como assim? Como assim? Será que para destravar esse açude, essa represa infinita, eterna, de misericórdias que Deus tem no peito, para destravar isso, para abrir essas comportas da misericórdia, é preciso a gente juntar quantos intercessores? 100? 150? 200? Isso não fala a respeito do exercício da espiritualidade. Isso fala a respeito do que as pessoas pensam a respeito de Deus. Isso fala a respeito do que se pensa sobre Deus. Porque se é esse o conceito, até o dia em que não há o número suficiente de intercessores, Deus está como? Como é o coração de Deus? Não faz o menor sentido. Isso é um conceito pagão. Isso é uma ideia distorcida, idólatra de Deus. Misericórdia não é algo que Deus guarda ou que impede, que Deus fica impedido de nos dar, porque nós ou não somos santos o suficiente, ou não oramos o suficiente, ou não nos humilhamos o suficiente, ou não conseguimos reunir intercessores o suficientes. Não, porque Ele é um Pai que nos ama e nos quer bem. E nós temos que mudar essa lógica do Deus que é um rei, ou um juiz, ou um fiscal, para mostrarmos a imagem de Deus, a imaginação de Deus, a percepção de Deus em Jesus Cristo, porque Jesus é a imagem correta que nós temos de Deus. Paulo diz: nele habitou toda a plenitude da divindade. Precisamos compreender Deus, não a partir do poder e sim do amor. Precisamos entender que misericórdia não é algo que precisa ser destravado. E precisamos entender que graça não pode ficar restrita a Deus aguentar a gente. Porque algumas pessoas me falam muito sobre graça. Fala-se muito, a graça de Deus, igreja da graça, comunidade da graça, teologia da graça, pastor da graça. Mas a gente tem uma ideia de que graça é o seguinte: é que nós somos pecadores e, por causa da graça de Deus, Deus nos perdoou, e por causa da graça, Deus nos aguenta, Deus nos tolera. Deus, assim, consegue conviver com a gente por causa da graça. Deus só consegue nos aturar porque Ele é gracioso,
Essa é uma teologia distorcida. Não! A graça significa, quando eu falo da graça de Deus, significa que Deus nos estima, Deus gosta da gente, Deus nos quer bem. Porque há uma diferença entre você dizer eu amo e eu dizer eu gosto da sua companhia. Sim, eu amo muita gente que eu não gosto da companhia. Eu amo muita gente que não gosto da companhia. A graça de Deus não é que Deus nos ama, mas não gosta da nossa companhia, mas nos atura. Não, não, não. Deus gosta da gente com as nossas imperfeições. Deus gosta da gente com até as nossas precariedades éticas, morais, os nossos tropeções, tropecinhos, tropeços, não importa, Deus gosta de você. Deus gosta da nossa companhia. Graça é a celebração de que eu posso ser eu mesmo, porque a minha companhia não é um estorvo ao coração de Deus. Deus me quer bem. Deus quer bem você. Se eu pudesse fazer essa mensagem chegar ao coração das pessoas, eu faria. Eu usaria a internet, a rádio, a televisão. Eu colocaria um megafone do tamanho de São Paulo e anunciaria para São Paulo. Eu distribuiria megafones pelo Brasil inteiro, para todas as comunidades, dizendo a todas as pessoas: primeiro, tente entender, imaginar, conceber Deus não a partir do poder e sim do amor. Segundo, não veja a misericórdia como algo que está travado e que é seu papel destravar. Não. As misericórdias do Senhor se renovam enquanto a gente está dormindo. Elas se renovam a cada manhã, a cada dia. Terceiro, não entenda a graça só a partir do pecado, do perdão. Não é só um favor gratuito que Deus nos dá. Graça como o deleite de Deus em nos ver, em nos ter como filhos e filhas, do jeito que nós somos. Do jeito que nós somos. Gays, lésbicas, pretos, pretas, pobres, indígenas, pessoas com deficiências, pessoas empurradas para a marginalidade, homens e mulheres em presídios, americanos, judeus, alemães, japoneses, não importa, cearense. Deus gosta da nossa companhia. Graça é a expressão do amor de Deus que revela para nós o deleite que Ele tem em nos chamar de filhos e de filhas. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. 30 anos, Bethesda. Um abraço. Um abraço apertado em todos e todas. Gratidão. Muito obrigado. A todos e todas. Até os que já desistiram. Que foi com vocês que a gente chegou aqui. Muito obrigado. A pérola está agora fora da concha, da ostra, entregue ao mundo, para embelezar o mundo. E essa pérola se chama Bethesda. A minha comunidade de fé, a sua comunidade de fé. Deus os abençoe. Senhor, que na celebração desses 30 anos da Igreja Bethesda,
nós possamos compreender aquilo que Paulo disse, que por essa razão ele se colocava de joelhos diante do Pai. Compreender a extensão, o comprimento, a largura e a altura, profundidade do amor de Deus, que nos foi revelado através de Jesus Cristo. O amor de Cristo, que nos é revelado através do seu Espírito. Faz assim, faze dessa maneira, para que nós possamos enfrentar os vendavais, as tormentas, as dificuldades, os incidentes e acidentes, o que a vida trouxer pela frente, seguros na tua mão, para a glória de Jesus. E que a graça desse Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Deus Espírito Santo estejam com você, com a sua casa, com todos e todas, hoje e sempre. Amém. Paz.